Salve progressistas! Clayson de volta! Eu tava conversando com o Henry e com a Denise e isso foi ontem. Aí o Henry falou assim: Clayson, você já viu aquele documentário sobre Terra plana que tem no Netflix? Eu falei: não, cara, não vi não. Ele falou: porra, você tem que ver. Você tem que ver esse documentário, Clayson. Eu falei: ô Henry, você gravou algum vídeo a respeito? Porque se ele tivesse gravado um vídeo, cara, eu ia economizar de ter que assistir 1h30 de documentário sobre Terra plana, que é algo bem maluco pra mim. Ele falou: não, Clayson, eu só fiz um comentário assim, mas eu não gravei um vídeo explicando. Então hoje é o dia em que nós vamos falar sobre esse documentário, porque eu fui assistir. Eu assisti o documentário. E aqui a gente vai trazer alguns comentários para você a respeito desse documentário. Só que antes eu quero pedir para você dar o like aqui no vídeo, especialmente você que já conhece o nosso trabalho. Dê o seu like aqui, porque depois você pode esquecer, depois você pode não colocar o seu like aqui. Já dá o seu like agora que ajuda o nosso trabalho, tá bom? Se você não é inscrito, puxa vida, se inscreva no canal. Nós estamos fazendo aqui a nossa meta de 100 mil inscritos. Vamos chegar lá, está faltando um pouquinho. Então se inscreva aqui no canal para você vir junto conosco, tá bom? Se você já é inscrito, veja se você continua, cara, porque YouTube é aquela loucura de sempre. A gente não sabe, né? Então veja se você continua inscrito aqui, tá bom? Olha só, o documentário sobre Terra plana, em resumo, ele trata de uma entrevista com dois personagens principais, que são pessoas que têm canais no YouTube e são pessoas que de alguma forma divulgam esse conhecimento, né? Que divulgam a questão da Terra plana, entende? São pessoas que defendem isso em canais do YouTube e são pessoas que, por conta disso, criaram em torno de si uma comunidade, né, de pessoas que realmente são terraplanistas também. E aí, esse documentário ele vai discorrendo a respeito dessas pessoas que, de alguma forma, acreditam na Terra plana. Junto com essas pessoas terraplanistas, o documentário coloca cientistas, e aí, obviamente, óbvio, não há um cientista no mundo que vá dizer que a Terra é plana, né? E também alguns psicólogos que, de alguma forma, tentam trazer algumas questões sobre o lado psicológico que leva uma pessoa a acreditar em uma teoria da conspiração. O primeiro ponto é exatamente esse. Em alguns momentos é citado a questão do viés de confirmação. E a gente consegue observar que isso ocorre em muitos outros, digamos, segmentos, vamos dizer assim. Então a gente percebe que algo muito semelhante acontece no anarcocapitalismo, né, o ANCAP, que é uma teoria maluca, um troço impossível de acontecer, mas que as pessoas, de certa forma, elas se alimentam. A gente tem um número crescente de ANCAPs aqui no Brasil, que é algo muito, mas muito bizarro, extremamente bizarro. Muitas pessoas falam assim: Clássico, mas você é anarquista e não faz sentido você é anarquista, mas você fala a respeito do governo, fala a respeito de imposto, não sei o que, porque as pessoas realmente acreditam que nós, por termos digamos, um certo amor por uma causa, uma certa afinidade, por assim dizer, a gente necessariamente tem que fazer com que aquilo se torne uma realidade plena e que imediatamente o planeta tem que virar aquilo que a gente acredita. É claro que eu considero a causa anarquista, especialmente o anarcossocialismo ou ecossocialismo, algo fantástico. A teoria é realmente muito bonita, mas eu não tenho a menor pretensão de querer colocar aquilo numa prática, querer que o mundo se transforme em anarcossocialista ou ecossocialista, e muito menos, cara, eu vou vir aqui como se fosse um lunático criticar as coisas à luz do anarcossocialismo. Ou seja, eu pego uma realidade que é essa que está aqui agora e começo a criticar essa realidade à luz de uma ilusão, à luz de algo que não existe, que nunca vai existir, pelo menos sei lá, cara, nos 200 anos aí de humanidade, entende? Ou pelo menos enquanto eu estiver vivo, vamos dizer assim, certo? Então, o viés de confirmação é algo que eu considerei assim, que ficou meio disfarçadinho lá no documentário, mas eu considero um dos pontos principais. Porque essas pessoas, os terraplanistas, eles conseguiram encontrar um grupo. Num dado momento do documentário, alguns terraplanistas dizem assim: olha, eu me separei da minha esposa porque a minha esposa não concordava com as minhas ideias. Teve gente lá que diz: não, eu me afastei dos meus filhos.
entendeu? E tive que me isolar porque todo mundo acha que eu sou maluco. Teve pessoas, por exemplo, que lá no meio daquela história toda se isolaram de forma voluntária. E a gente fica aqui pensando, puxa vida, até que ponto esse isolamento é saudável? Porque exatamente o fato das pessoas considerarem... Tem uma senhora que diz assim, os meus namorados, todas as vezes que eu falo que eu sou terraplanista, eles me abandonam. Que é uma coisa altamente justificável. Vamos colocar isso na verdade aqui, né, gente? É justificável, pô. Uma pessoa com essa maluquice, com essas ideias malucas. E aí vem esse ponto. O viés de confirmação faz com que as pessoas tenham um grupo daqueles que vão falar exatamente aquilo que ele pensa e que vão defender as ideias malucas. Então, a partir do momento, e não é só isso, tá? Eu estou resumindo bastante, tem muito mais outros fatores aqui, mas vamos colocar de forma bem resumida. Aquelas pessoas que estão ali naquele grupo e que vem, o outro falando sobre o domo, né? Há uma discussão se há o domo ou se não há o domo. Porém, todos eles estão discutindo a partir de um ponto, o ponto em que a Terra é plana. Se tem o domo, se não tem o domo, é um segundo momento. Cara, tem essa história, por exemplo, do marxismo, o marxismo cultural. Então, para que você possa acreditar no marxismo cultural, você tem que acreditar que há na mente das pessoas a necessidade de querer ferrar com tudo, de querer que o país seja horrível, que todas as pessoas sejam completamente promíscuas, que a sociedade, que ninguém tenha religião, que seja todo mundo ateu, que a sociedade seja destruída. E aí eu faço a primeira pergunta para você que acredita que nós estamos vivendo um marxismo cultural. A primeira pergunta é a seguinte: quem ganha alguma coisa com isso? Aonde que está o ganho? Aonde que está o resultado disso? Porque veja bem, se há realmente um movimento gigantesco, um movimento muito grande, que faz com que toda a sociedade esteja penando em função desse movimento, que é o caso do marxismo cultural, tem que haver um objetivo nisso, cara. Porque você vai despender uma energia gigante para fazer algo que não tem sentido, que você não vai ter nada em troca. Então, a primeira questão que surge é exatamente esse fio, sabe? Aonde realmente as coisas vão chegar. A coisa fica meio no meio caminho. É como a proposta do Foro de São Paulo. Quer dizer, existiu o Foro de São Paulo, tem um vídeo aqui, que você, por favor, veja esse vídeo. Você vai gostar? É o vídeo sobre o Foro de São Paulo. As pessoas muitas vezes falam que nós estamos vivendo uma realidade em função do Foro de São Paulo. Mas o Foro de São Paulo foi uma reunião feita por presidentes, digamos assim, por países que de alguma forma queriam transformar os seus regimes em regimes de esquerda. E aí, na época, há até uma entrevista feita pelo Abu Janra, o Abu, ele entrevistou o Zé Dirceu, e essa entrevista ela é repetida. O Abu faleceu, que esteja nas mãos de Deus, né? Mas o Abu faleceu já faz anos, cara. E as pessoas até hoje repetem essa entrevista com o Zé Dirceu, e o Abu perguntando, olha, falando os países todos que estavam na esquerda, que estavam sendo governados pela esquerda e tudo mais. E aí vem o Zé Dirceu, falastrão como sempre, né? Sempre falando coisas assim. Ele fala, poxa, é o Foro de São Paulo que fez com que tudo isso acontecesse. Mas se o Foro de São Paulo fosse tão poderoso mesmo, se fosse tudo isso mesmo, nós estaríamos até hoje, poucos anos depois, ainda sobre a égide. Nós estaríamos ainda sendo regidos pelo Foro de São Paulo. E o que a gente observa hoje é que, obviamente, todos esses países se transformaram. O próprio Brasil hoje é governado pela extrema-direita, e a gente tem outros países que caminharam também por aí. Então, quer dizer, se o Foro de São Paulo tivesse tanto poder assim, esse poder ia de alguma forma ser demonstrado e, cara, muito pelo contrário, demonstrou uma fragilidade enorme, demonstrou que esse Foro de São Paulo não serviu pra porcaria nenhuma, cara, porque a verdade é que todo mundo perdeu a eleição e todos os presidentes caíram, né? Eu acho que com exceção, na época tinha o Chávez e entrou o Maduro no lugar. Eu acho que Cuba, mesmo assim, ainda tinha o irmão do Fidel, né? E agora, então quer dizer, não tem nada sustentou.
Então a gente percebe que há uma necessidade, em primeiro lugar, de haver ali uma crença numa teoria da conspiração. Então quando você observa o documentário, todas as vezes que há alguma resposta direta, por exemplo, eles gastaram 20 mil reais em um equipamento, 20 mil dólares, perdoe, em um equipamento para mensurar quantos graus, para ver se a Terra girava mesmo, né? Para mensurar em um período de tempo quantos graus a Terra iria girar, digamos assim. Né? Eles compram esse equipamento e o equipamento prova que a Terra está girando mesmo. Né? E aí os caras falam assim, bom, então acho que foi por conta de não a Terra girar, mas é o céu que mexe, não é a Terra. Então o equipamento, ele está analisando o céu, não a Terra. Aí eles começam a colocar esse equipamento dentro de cápsulas para inibir esse efeito do céu sobre o equipamento e nada dá certo. E aí eles abandonam esse experimento porque fala, puxa, esse experimento ele não confirma o que eu digo, entende? Essa coisa do viés de confirmação. E aí eles começam a criar outros experimentos para, com isso, eles confirmarem essa questão toda de que não há curvatura, de que a Terra é flat, a Terra é plana. Então, cara, você observa que eles tentam de forma muito, mas muito anticientífica, de forma bem, assim, aquele empirismo extremo. Aí eles colocam um feixe de luz, aí não dá certo. Inclusive o documentário, ele termina com eles tentando acertar essa questão de um feixe de luz, um feixe de laser, para dizer que se o feixe de laser realmente seguir em linha reta, então está provado que a Terra é plana e tudo mais. Então a gente percebe num primeiro momento muita pseudociência, certo? E num segundo momento, muita forçação de barra mesmo, claramente. Ou seja, cara, mentira, sabe? Mentira mesmo, enganação mesmo. Então você percebe esse jogo de vaidade, você percebe a necessidade que as pessoas têm em um dado momento em se alimentar dessa questão toda do culto à personalidade, do culto à pessoa. Então eles fazem lá como se fosse assim um seminário anual, que eles fazem esse seminário sobre Terra plana lá. E aí você observa a felicidade, né, de um dos personagens. A pessoa queria tocar em mim, a pessoa queria saber, o nome dele é Savage, me perdoe, Sargent. Aí a pessoa queria pedir autógrafo, I'm Sargent. E aí você vê o tanto que ele tá assim, vislumbrado com a possibilidade de ser uma pessoa reconhecida, de ser entre aspas lá, sei lá, um artista ou alguém, uma celebridade ou alguma coisa assim. Então a gente percebe muita vaidade, a gente percebe também que as pessoas estão muito centradas, muito focadas naquela coisa e dali eles realmente não querem sair, e a gente percebe a necessidade da autoalienação. Esse é que é o grande problema, porque quando a pessoa realmente ela quer insistir numa proposta e essa proposta é algo que não tem embasamento nenhum, ele tem que se autoalienar, ele tem que esquecer do mundo lá fora. E esse é o grande problema que a gente apresenta aqui nesse vídeo para você. Será que você, ou mesmo eu, ou nós que estamos aqui, a gente não está, de alguma forma, se submetendo a uma certa lavagem cerebral para que a gente possa confirmar algumas coisas que a gente acredita? Ao que nos parece, vão surgir mais e mais teorias, mais e mais pensamentos difusos, mais e mais pessoas levantando certas bandeiras que até certo ponto a gente achava uma coisa sem sentido. E cabe a cada um de nós, você, eu, todos, ficar atento, assim, ao extremo, para saber se a gente não está sendo levado nessa onda, para saber se a gente não está sendo enganado ou se a gente não está entrando no auto-engano, se a gente não está se submetendo a algo que não vai nos levar a lugar nenhum. Porque acreditar em terra plana até certo ponto é algo completamente inofensivo. Mas quando você começa a acreditar que todas as desgraças do mundo são a esquerda que provoca, aí você já começa a distorcer demais a sua visão. Faz com que você pense, por exemplo, que na direita não há nada de errado, que políticos de direita não são corruptos, que dentro da direita está tudo correto. A capacidade das pessoas de criar mitos é gigantesca. Você vê que até o apelido do presidente é mito.
As pessoas criam esses mitos, inventam esses mitos e acreditam neles. E nós temos essa propensão de acreditar ou de dar atenção, ou mesmo entender as coisas de forma distorcida a partir daquilo que a gente realmente quer que aconteça dentro do nosso pensamento, dentro da nossa crença. Então a gente, de alguma forma, a gente acaba nós mesmos criando os monstros, nós mesmos alimentando estes monstros e depois, muito provavelmente, esse é o desfecho, esses monstros vão nos engolir. Você está criando monstros aí? Você está, de alguma forma, criando ilusões ou pensamentos que muitas vezes vão ser contra você no futuro? Escreva aqui no comentário o que você acha sobre essas teorias todas. Você acredita em Terra plana? Escreva aqui por que você acredita nisso. Mas eu quero saber o seu comentário a respeito do que está acontecendo no nosso país e essa necessidade que as pessoas têm em acreditar em teorias de conspiração, em coisas que são completamente pseudocientíficas. Eu espero que você comente aqui coisas bem legais, tá bom? Dê o seu joinha no vídeo, por favor. Não se esqueça de se inscrever aqui. Estamos rumo aos 100 mil inscritos. Veja esse vídeo aqui sobre o Foro de São Paulo. Veja esse vídeo que é bem interessante. E a gente volta na próxima trazendo mais informações para você. Um grande abraço, até lá!